Esqueça tudo o que você aprendeu na catequese ou na escola dominical. A ideia de que a Bíblia é só uma coleção de histórias soltas, contos de fada para ensinar moral ou promessas vagas sobre um futuro distante, esqueça. Existe uma única história escondida ali, bem debaixo do nosso nariz. E ela é mais relevante, mais poderosa e, francamente, mais perigosa para o status quo do mundo do que você imagina. A Bíblia não é um manual de regras aleatórias ou uma lista de nomes empoeirados. Ela é um manifesto, um plano de batalha, a constituição de um governo que atravessa o tempo. Esta é a história real de como o plano de Deus para governar o mundo nunca mudou, desde o primeiro átomo até esse exato momento. E a parte mais chocante é como o reino de Cristo está, de verdade e não em teoria, dominando a Terra agora. Então se prepara, porque a Bíblia que você achava que conhecia está prestes a se revelar como a saga épica de um rei e seu plano implacável para reconquistar e governar cada centímetro do universo. Vale destacar, antes de iniciarmos, que aqueles que não acreditam ou que são de outras religiões também podem se beneficiar conhecendo essa história. Querendo ou não, a civilização ocidental e o mundo todo sofre de influências diretas da Bíblia, desde moral até aspectos pragmáticos e práticos. Eu sou o Dark e você está no Contra Superfície. Vamos à história. Vamos começar com o Ato 1, o projeto original e a rebelião cósmica. Para entender essa história que não te contaram, a gente precisa voltar ao princípio. E não um princípio poético e abstrato, mas um ato de governo. Gênesis 1 não é, em primeiro lugar, sobre como o mundo foi feito em 7 dias, mas sobre quem o fez e por quê. A primeira frase da Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra, é a declaração de soberania mais absoluta que existe. É a afirmação de que tudo, absolutamente tudo, pertence por direito de criação a um único soberano. Ele não pediu opinião, não montou um comitê, ele falou e a realidade obedeceu. Esse é o fundamento de toda a autoridade. E quando chegamos no clímax da criação, com o ser humano, Deus não está criando um bicho de estimação ou um servo qualquer. Ele está nomeando um vice-rei. A Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso é muito mais do que ter emoções ou ser inteligente. No Antigo Oriente, quando um rei conquistava um lugar, ele colocava uma imagem, uma estátua sua, ali para dizer: esse território é meu, quem manda aqui sou eu. Ao nos criar a sua imagem, Deus estava declarando que a terra era sua província e que Adão e Eva eram seus representantes, seus governadores. E qual foi a primeira ordem, o primeiro decreto para esses governadores? Gênesis 1:28. Sejam férteis, multipliquem-se, encham e dominem a terra. Isso é o que os teólogos chamam de mandato cultural. Não era uma sugestão, era uma ordem real. A tarefa era expandir o Jardim do Éden, que era tipo a capital do reino, o centro do comando de Deus na terra, até que o mundo inteiro refletisse a ordem, a beleza e a glória do rei. Era um mandato para construir ciência, arte, família, tecnologia, ou seja, para construir uma civilização global debaixo da autoridade dos padrões de Deus. O trabalho não era uma maldição, era o nosso chamado original para administrar e desenvolver o mundo como sócios de Deus. O Jardim do Éden, portanto, não era um resort de férias, era a sala do trono. E ali, Deus estabeleceu a lei, uma única lei, aparentemente simples: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque todo governo precisa de um padrão de obediência. A árvore não era mágica, ela era um teste constitucional, um ponto de lealdade. Obedecer era reconhecer que, embora Adão e Eva fossem governadores, eles não eram o rei. Obedecer àquela lei era dizer: nós governamos debaixo da sua autoridade, não da nossa. E é aqui que a história toma um rumo trágico. A serpente, um agente de um governo rival, não oferece só uma fruta.
Ela chega questionando a Constituição. Foi isso mesmo que Deus disse? Ela ataca a palavra do rei, a base da autoridade. E então, ela oferece um golpe de Estado. Vocês serão como Deus. Em outras palavras, vocês podem ser seus próprios reis. Vocês podem decidir o que é certo e errado. Vocês não precisam governar para Deus. Vocês podem governar no lugar dele. A queda, o pecado original, não foi um deslize na dieta. Foi alta traição. Uma insurreição cósmica. Ao escolherem desobedecer a Deus e ouvir a serpente, Adão e Eva não apenas pecaram, eles abdicaram do trono. Eles basicamente entregaram a escritura de domínio que Deus tinha lhes dado para um usurpador. Eles passaram as chaves do governo do mundo para Satanás. Não é à toa que o apóstolo Paulo chama Satanás de o Deus deste século, e Jesus o chama de o príncipe deste mundo. Eles não estavam falando em metáforas. O governo da terra tinha sido, de fato, sequestrado. A maldição que veio depois não foi um castigo aleatório de um Deus zangado. Foi a consequência natural e legal da traição. A harmonia do governo original quebrou. O trabalho, que era um chamado para dominar, virou um fardo. O relacionamento entre homem e mulher, que era uma parceria, foi corrompido. A própria terra começou a se rebelar contra seus governantes ilegítimos, produzindo espinhos e ervas daninhas. A morte entrou em cena, não só como um fim biológico, mas como a punição final pela rebelião contra o doador da vida. Mas, e este é o ponto que a maioria das pessoas perde, no exato momento da sentença, no meio do veredito de culpa, o rei anuncia seu plano de contra-ataque. Ele se vira para a serpente e declara em Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhes ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso não é uma fábula. É a primeira declaração de guerra e a primeira promessa do Evangelho. Deus declara que a história daquele ponto em diante seria um conflito entre duas linhagens. A da rebelião, que quer governar por conta própria, e a da promessa, de onde viria uma descendência específica. Um campeão específico, um rei legítimo. Este rei nasceria da humanidade, seria ferido no processo, mas no fim esmagaria a autoridade do usurpador. Toda a história da Bíblia, a partir deste versículo, é o desenrolar desse plano de reconquista. Não é um plano B. Deus não foi pego de surpresa. A queda não frustrou seu objetivo. Pelo contrário, ela deu início à fase seguinte mais gloriosa do plano. Um plano de redenção e revelação. O plano estava montado para uma longa guerra. Uma guerra de governos, uma guerra pela autoridade sobre o planeta Terra. Ato 2. A constituição de uma nação-reino. Se o plano de Deus era reconquistar o mundo, ele não faria isso com um estalar de dedos. Ele não quis fazer assim. Ele faria através da história, usando um método bem específico. Criar uma nação piloto, um protótipo do seu reino global. A rebelião começou com um homem, Adão. A contra-insurgência começaria com outro, Abraão. Depois da queda, a humanidade desceu a ladeira da rebelião. Caim mata Abel, a violência explode e a Torre de Babel se ergue como monumento ao governo do homem em desafio a Deus. A resposta de Deus? Ele dispersa essa tentativa de globalismo humanista e começa de novo. Não com todo mundo, mas com um único homem e sua família. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão para sair de Ur, um centro de idolatria, e lhe faz uma promessa que se torna a espinha dorsal de todo o resto da Bíblia. A aliança com Abraão não é só uma bênção pessoal, é um tratado geopolítico. Deus promete a Abraão 3 coisas: uma terra, um território para o reino, uma grande nação, um povo para o reino, e que, através de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, o propósito global do reino. O Novo Testamento deixa claro que a descendência final a quem a promessa se refere é o próprio Cristo. Ou seja, desde o início o plano era formar uma nação, Israel, que serviria de berço para o nascimento do rei prometido e como modelo de como seria uma sociedade governada por Deus. Centenas de anos depois, os descendentes de Abraão viraram escravos no Egito, que era a superpotência da época. A história do Êxodo não é apenas sobre libertação, é um confronto de governos.
É o rei soberano, Yahvé, humilhando os deuses falsos do Egito para resgatar seu povo. As 10 pragas não foram atos aleatórios de poder, foram ataques cirúrgicos contra o panteão egípcio, mostrando quem realmente mandava. Depois de libertar Israel, Deus não os deixa no deserto. Ele os leva ao Monte Sinai. E aqui acontece um dos momentos mais cruciais e mal compreendidos do Antigo Testamento. No Sinai, Deus propõe um pacto a Israel. Em Êxodo 19, ele diz: "Se me ouvirem e forem fiéis à minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, um reino de sacerdotes e uma nação santa." Israel aceita. O que vem a seguir é a entrega de uma Constituição Nacional. Esqueça a ideia de que a lei de Moisés é só um monte de regras pesadas para a gente se sentir culpado. A lei, a Torá, era a Constituição da nação piloto de Deus. Era o projeto de como uma sociedade inteira deveria se organizar ao redor do governo dele. Pensa nessa Constituição como se tivesse 3 grandes partes. A lei moral, que seria os 10 mandamentos, e alguns teólogos vão dizer que ainda incluem outros textos. Mas falando dos 10 mandamentos, pense nisso como os princípios fundamentais e imutáveis do governo de Deus. Os primeiros 4 mandamentos regem nossa relação com ele. Os outros 6 regem nossa relação uns com os outros. Família, vida, casamento, propriedade, verdade e o perigo da cobiça. São os alicerces de qualquer sociedade justa. A segunda parte da lei é a lei civil. Essa é a aplicação prática dos 10 mandamentos na vida de Israel. Livros como Êxodo e Deuteronômio detalham leis sobre justiça, restituição por roubo. O famoso olho por olho, dente por dente era um princípio para juízes, para que a pena não passasse do crime. Saúde pública e economia. O objetivo era criar uma sociedade que fosse o oposto da tirania do Egito e da anarquia de Canaã. E terceiro, a lei cerimonial. Essa parte, com seus sacrifícios e rituais, era a que lidava com o problema da rebelião. Era uma lição constante que ensinava 2 coisas. Primeiro, que quebrar a lei de Deus é mortal. Segundo, que Deus, em sua misericórdia, proveu um substituto para morrer no lugar do pecador. Cada cordeiro sacrificado era um lembrete da traição no Éden e um dedo apontando para o futuro, para o descendente prometido, o cordeiro de Deus que resolveria o problema do pecado de uma vez por todas. Então a lei não era um caminho para a salvação pelas obras. Ninguém conseguia guardá-la perfeitamente. Ela era, primeiro, a Constituição de Israel, e segundo, um sistema que diagnosticava a doença do pecado e apontava para a cura em Cristo. A história de Israel no Antigo Testamento é a crônica trágica de sua falha em viver segundo a própria Constituição. Eles quebraram a aliança, mergulharam na idolatria e corromperam a justiça. Como consequência, vem o exílio. Mas mesmo no exílio, mesmo eles sendo presos por outras nações, o plano do reino não foi abandonado. Profetas como Jeremias e Ezequiel surgem e começam a falar de uma nova aliança. Em Jeremias 31, Deus promete: "Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração." Isso não significava abolir a lei, mas significava que o problema do coração humano seria resolvido. Deus mesmo transformaria seu povo por dentro, para que eles quisessem e pudessem obedecer. Os profetas também viram um futuro glorioso onde não só Israel, mas todas as nações seriam impactadas. A visão nunca foi sobre uma única nação, sempre foi sobre um reino global. Israel, mesmo com suas falhas, serviu ao seu propósito, nos deu a constituição do reino e preparou o palco para a chegada do verdadeiro rei. Ato 3. O rei chega e anuncia a invasão. Por 400 anos, silêncio. Depois do último profeta, a revelação de Deus pareceu parar. Israel estava de volta à sua terra, mas debaixo do domínio de impérios. E agora, o Império Romano. A esperança pelo rei prometido queimava forte. Então, do deserto, surge João Batista. Sua mensagem é um trovão. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele não estava falando de um lugar para onde vamos depois de morrer. Reino é um termo de governo. João era o arauto anunciando que o governo de Deus estava prestes a invadir a história. Então, o rei chega. Mas não como um general. Ele chega como um carpinteiro de uma cidadezinha chamada Nazaré. Jesus é a peça central de tudo. Ele é o descendente prometido a Eva, o herdeiro de Abraão, o rei da linhagem de Davi e, crucialmente,
o próprio Deus em carne, o soberano visitando sua província rebelde. Sua primeira mensagem pública? O tempo está cumprido. O reino de Deus chegou. A espera acabou. O governo de Deus não estava mais próximo. Ele estava invadindo a realidade na pessoa do próprio rei. Todo o ministério de Jesus precisa ser visto assim. Ele não era um guru espiritual ou um reformador social. Ele era um rei estabelecendo seu governo. Seus milagres não eram truques, eram demonstração do poder do reino. Cada cura era uma reversão dos efeitos da queda. Cada demônio expulso era um confronto direto dos governos, uma retomada de território. Ele mesmo disse: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. Quando ele acalmou a tempestade, mostrou sua autoridade sobre a natureza. Quando multiplicou os pães, mostrou que é o rei que provê. As parábolas não eram historinhas fofas, eram explicações sobre a natureza do reino. Ele ensinou que o reino começa pequeno, como uma semente de mostarda, mas cresce e se torna enorme. Que opera de forma silenciosa, como o fermento. Ele estava gerenciando as expectativas. Seu reino não tomaria o poder da noite para o dia. Seria uma invasão progressiva, transformando o mundo de dentro para fora. Uma subversão. O auge do seu ensino é o Sermão do Monte. Aquilo não é um ideal impossível. É a Carta Magna, o discurso de posse do rei, descrevendo a ética do seu reino. E é aqui que ele fala da Constituição do Sinai, dizendo: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Longe de jogar a lei fora, Jesus a internalizava e intensificava. Ele mostra o verdadeiro significado dela. A lei contra o assassinato inclui a raiva no coração. A lei contra o adultério inclui o olhar cobiçoso. Ele estava restaurando a intenção original da lei, escrevendo-a nos corações, como Jeremias profetizou. Isso nos leva ao clímax da sua missão, a cruz. Por que o rei teve que morrer? A crucificação não foi um acidente, foi a batalha decisiva. Foi o ato pelo qual o rei, como o último Adão, resolveu os dois maiores problemas da rebelião de Adão, a dívida com a lei e o poder do usurpador. Na cruz, Jesus cumpriu a lei cerimonial. Ele se tornou o Cordeiro de Deus definitivo, pagando a dívida mortal que todos nós tínhamos por nossa traição. Ao mesmo tempo, na cruz, Jesus derrotou o usurpador. Colossenses 2,15 diz que ele despojou os poderes e autoridades, fazendo deles um espetáculo público e triunfando sobre eles na cruz. A cruz, que parecia a maior vitória de Satanás, foi na verdade sua derrota final. Foi o ferimento na cabeça prometido lá em Gênesis. Se a cruz foi a batalha, a ressurreição foi a declaração pública da vitória. Foi a coroação do rei. E depois de ressuscitar, Jesus faz a declaração de governo mais incrível de todas. Em Mateus 28:18 ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É isso, a reviravolta completa da queda. A autoridade que Adão perdeu foi reconquistada e agora pertence a Jesus Cristo. Sua subida ao céu não foi uma retirada, mas uma subida ao trono. Ele está agora governando e reinando ativamente. O rei venceu, mas a guerra pela implementação dessa vitória estava apenas começando. Ato 4. A expansão do reino hoje. A vitória de Cristo não foi o fim da história, foi o começo da fase final. Se a primeira vinda foi a invasão, o dia D, a era em que vivemos agora é a longa campanha para libertar todo o território ocupado. E o rei delegou a execução dessa campanha a nós, seus cidadãos. Logo depois de declarar que toda a autoridade era dele, Jesus nos deu a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Vamos olhar para isso com as lentes do reino, porque é muito mais do que converter indivíduos. Façam discípulos de todas as nações. A palavra grega é etne, de onde vem etnia. Não se trata apenas de pessoas, mas de povos, de culturas inteiras. O objetivo não é só tirar as pessoas de culturas pagãs, mas transformar suas próprias culturas segundo os padrões do reino. Discipular uma nação significa reorientar sua política, sua arte, sua ciência, sua economia, sua família, tudo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E o que ele ordenou? A obediência à lei de Deus, cumprida e interpretada por ele. A grande comissão é um mandato para ensinar a todas as nações a constituição do reino. A missão da igreja não é só pregar perdão,
mas ensinar a aplicação prática do senhorio de Cristo em cada área da vida. Então o que é a igreja? Não é um prédio, é o corpo de Cristo na terra, é a embaixada do reino dos céus em cada nação, onde o povo de Deus se reúne, ali está um posto avançado do reino. A igreja é o principal agente de expansão do reino. Essa expansão é progressiva, como a semente de mostarda e o fermento. Não acontece da noite para o dia. É uma luta, um crescimento gradual ao longo da história. O mundo não está fadado a piorar cada vez mais até Jesus voltar para resgatar uns poucos derrotados. Pelo contrário, o rei está no trono e seu reino está avançando e vencendo na história. Como isso funciona na prática? A gente aplica a lei do Antigo Testamento literalmente hoje? É aqui que entra a sabedoria. A lei cerimonial foi cumprida em Cristo. As leis civis foram dadas a Israel. Não podemos só copiar e colar. No entanto, os princípios de justiça por trás dessas leis são eternos, porque refletem o caráter de Deus. Vamos trazer isso para a prática. A lei do Antigo Testamento tinha regras para que os pobres pudessem colher o que sobrava nos campos. Não fazemos isso literalmente hoje. Mas o princípio de que a sociedade deve criar oportunidades para os pobres se sustentarem com dignidade é eterno. Isso deveria moldar nossa visão sobre políticas sociais e negócios. A lei exige restituição para o roubo, focando em reparar a vítima, não só em punir o ladrão. Nossos sistemas de justiça poderiam aprender muito com isso. A lei bíblica estabelece a santidade da vida desde a concepção, o casamento entre homem e mulher como base da sociedade, a justiça nos tribunais, a honestidade nos negócios, todos esses princípios de governo que somos chamados a aplicar. Mas como? Primeiro, pela transformação pessoal. O reino começa no coração. Segundo, pela família, a primeira instituição de governo. Terceiro, pela igreja, que deve ser um modelo da sociedade do reino. Quarto, pela nossa profissão. Cristãos em todas as áreas, professores, artistas, cientistas, políticos, marceneiros, atendentes, são chamados a trabalhar segundo os padrões bíblicos. E quinto, pelo engajamento cívico. Em uma democracia, temos a chance de influenciar as leis e a cultura, promovendo a justiça e restringindo o mal. Inclusive, a tomada de poder por vias violentas também. O engajamento cívico é trazer o poder de Deus para transformar uma sociedade. Isso não é um chamado, obviamente, para uma tomada de poder violenta sempre. É um chamado para uma conquista cultural e espiritual através do poder do evangelho e da obediência fiel, geração após geração. É um projeto de longo prazo, construído tijolo por tijolo, coração por coração, até que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor. O reino de Cristo está dominando a terra agora, não de forma completa, mas de forma progressiva e imparável. E nós somos seus agentes nessa missão. Então, essa é a história que não te contaram. A Bíblia não é uma coleção de contos. É a saga de um plano de governo que não pode ser parado. Começou no Éden, enfrentou uma rebelião, respondeu com um plano de reconquista, atingiu o clímax na cruz e continua hoje, através de nós, encarregados de discipular as nações com a lei do nosso rei. As histórias de Adão, Abraão, Moisés não são isoladas. São capítulos da ascensão do governo de Deus. As leis do Antigo Testamento não são relíquias. São os princípios de justiça que desenham o nosso futuro. E o reino de Deus não é algo que esperamos para depois da morte. É uma realidade presente e crescente que está transformando o mundo agora. A história da Bíblia é a história mais épica e cheia de esperança que existe. Ela garante que, apesar do caos, a história não está fora do controle. A vitória final não está em dúvida. A questão não é se o reino de Cristo vai triunfar. A questão é, você vai fazer parte disso? Você vai continuar tratando sua fé como algo privado ou vai assumir como um cidadão do reino celestial a sua missão na terra? Você vai começar a ver seu trabalho, sua família e seu país como lugares onde o governo de Cristo deve ser proclamado e aplicado? Essa é a verdadeira história da Bíblia. Uma história de governo, lei, batalha e vitória. É a história de um rei que está retomando seu mundo. Se essa perspectiva mudou o jeito como você vê a Bíblia, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, deixe um comentário e compartilhe uma área da nossa sociedade onde você vê mais necessidade dos princípios do reino de Cristo. Na educação, na política, na economia, onde a lei de Deus precisa trazer luz e ordem. Vamos começar essa conversa. Segundo, se você quer mais conteúdo que desvendam a Bíblia dessa forma, inscreva-se no canal e ative as notificações. A jornada para entender o plano de governo de Deus é profunda e estamos só começando. Junte-se a nós. Venha sair da superfície. É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.